Que a graça e a paz do Senhor seja com todos os nossos amados que aqui estão na igreja, com os amados irmãos que nos acompanham através da internet. Chegamos aqui, como disse o nosso amado irmão Bian, na sua oração. Viemos aqui para ouvir hoje sobre esse amor de Deus maravilhoso, né? O tema que nós trouxemos hoje, o tema de hoje à noite está aqui: o sacrifício e o nosso perdão. O sacrifício, se nós já estudamos aqui, inclusive, numa série sobre o santuário, nós estudamos sobre ofertas, sobre holocaustos e tivemos uma visão, pelo menos do tipo do Antigo Testamento, do que era o sacrifício. Mas hoje vamos falar aqui de um outro tipo de sacrifício. O sacrifício de Deus. Porque todos nós aprendemos, e é claro, é evidente nas Escrituras Sagradas, que é o homem que tem que sacrificar para Deus. Não é Deus que tem que sacrificar para o homem. Mas poucas pessoas não perceberam que Deus fez um sacrifício. O primeiro a fazer sacrifício em prol do homem foi Deus. E esse sacrifício a gente precisa entender o tamanho desse sacrifício, a beleza desse sacrifício, quais são as informações que há nesse sacrifício que pode nos ajudar a nos libertar, a conhecer o amor de Deus e, obviamente, conhecendo o amor de Deus, enxergar o outro lado que o tempo todo está tentando nos arrastar aí para o erro e até para a morte. Então, esse conhecimento de Deus é libertador. Quem tem esse conhecimento, quem tem esse conhecimento, assimila esse conhecimento e é tocado pelo Espírito de Deus, ele experimenta uma transformação. Porque é impossível você conhecer esse amor de Deus e continuar a mesma pessoa. É impossível. Então, hoje, eu estou aqui já em espírito de oração, pedindo, porque é um tema tão belo, tão profundo, que é difícil a inteligência humana, a fala humana, poder expressar a grandeza dessa revelação. Isso é tão grandioso que o apóstolo Paulo, nas suas cartas, em quase todas as cartas, ele vai dizer assim, que você busque o conhecimento de Deus. É desse conhecimento que ele está falando. Pedro vai falar, João vai falar, não sei se Tiago fala, mas muitos, né? Judas fala, o conhecimento de Deus, e é esse conhecimento maravilhoso que a gente precisa compreender. Jesus nem falou muito sobre a doutrina, ele falou com as suas ações, e a gente percebe isso na vida e na obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vamos então iniciar esse tema, né? O ato de Deus oferecer seu Filho em sacrifício é a expressão mais profunda de amor e redenção na história da humanidade. Em meio à escuridão do pecado e à separação entre o homem e o Criador, Deus tomou a iniciativa de restaurar essa religação. Não com ouro ou prata, mas com o sangue precioso de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Esse sacrifício não foi fruto de necessidade, mas de amor voluntário. Você já dedicou tempo para refletir sobre o tamanho desse sacrifício? Vamos dedicar agora, um pouco, e é muito pouco. Eu espero que você continue essa semana dedicando mais tempo a refletir nesse tema que é tão vasto, é tão profundo, encantador. Pois bem, vamos aqui para o nosso texto base, está aqui no livro de João, no capítulo 1, do versículo 34 ao 36, que diz assim: e eu vi e tenho testificado, isso é o João Batista falando, eu vi com meus próprios olhos, e tenho testificado que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali, no Rio Jordão, e 2 dos seus discípulos. E vendo passar Jesus, disse:
eis o Cordeiro de Deus. Ele já tinha dito no versículo 29, um dia anterior, ou seja, 2 dias antes, ele disse, ao ver Jesus chegar pela primeira vez para ser batizado, ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aqui já é a segunda vez. 2 dias depois, né, ele vai dizer de novo, estando com 2 dos seus discípulos, dizer, eis o Cordeiro de Deus, porque ele disse, olha, isso que eu tenho, que eu vi, eu dou testemunho, esse realmente é o Filho de Deus. E ele primeiro disse que é o Filho de Deus, mas no final ele conclui dizendo, antes e depois, ele é o Cordeiro de Deus. E aqui, meus amados, a gente tem cantado muito, cantado sobre que Cristo é o Cordeiro, a gente tem lido muito que Cristo é o Cordeiro, se a gente vai para o Apocalipse, vai o tempo todo o Cordeiro, o Cordeiro, o Cordeiro, mas a pergunta é, a gente entende o que é isso? Por que que deram esse nome tão estranho, o nome de um animal, para um ser majestoso, aquele que é o Filho de Deus, que é o herdeiro de todas as coisas, que por fim de tudo, será o grande rei, sobre todos os reis que há aqui na terra, que o Pai o entronizará como rei sobre os homens, rei sobre os anjos. Por que que então usar um termo, cordeiro? Ora, são tanto animais mais portentosos, animais mais fortes, né? Mas, inclusive ele é chamado de leão da tribo de Judá, mas 1, 2 vezes, 1 milhão de vezes cordeiro. Por que então que Jesus é chamado de o cordeiro? Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando se fala cordeiro na Bíblia, as pessoas lembram de sacrifício. Na cultura de Israel, ao você dizer assim, eu tenho um cordeiro de 1 ano, porque cordeiro é de 1 ano só, não tem de 2, é de 1 ano. Quando se fala cordeiro, na mente do homem de Israel, ele já pensa logo, a imagem que vem na mente dele, é ele pegando aquele animal, indo lá no templo e sacrificando. Cordeiro, a palavra cordeiro está intrinsecamente ligada a sacrifício. E não era qualquer sacrifício. Era o sacrifício, era um verdadeiro sacrifício, porque você tirava do seu melhor. Era o fruto das primícias. Era algo impressionante. Então, quando a Bíblia diz o Cordeiro de Deus, não é que Deus tenha um curral no céu, não é que Deus seja um agropecuarista que cria animais, não. É como se ele dissesse, eis o sacrifício de Deus. Se você substituir aqui a palavra cordeiro por sacrifício, ela cai perfeitamente. O texto está dizendo, esse daí é o cordeiro que Deus vai sacrificar. Porque todos vocês sacrificam um cordeiro para ele, mas o dele é diferente do de vocês. O dele é o perfeito. Ele vai sacrificar o cordeiro para vocês, por vocês. Para muita gente, o sacrifício lá no antigo santuário era um ato de humilhação, porque ao você pegar o seu cordeirinho, amarrar ele e sair puxando nas ruas, você estava dizendo para todo mundo, eu pequei, eu estou indo espiar o meu pecado. Todo mundo sabia que você tinha cometido um erro. E para o homem orgulhoso, desde o Gênesis até hoje, é difícil, é ou não é, reconhecer que cometeu um erro. Isso está na carne do homem, reconhecer que errou, ele não gosta. Então, já imaginou o homem pegar um cordeirinho, ir lá e dizer assim, ó, por culpa minha, esse pobre animal inocente vai perder a vida. Culpa minha. Eu sou o culpado, mas esse inocente vai tomar o meu lugar. E ele fazia todo aquele trajeto. Agora, você já parou para pensar Deus fazendo isso? Pegando o seu cordeiro para oferecer no meu lugar? Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar no tamanho da humilhação que Deus passou por causa de mim? Você já parou para pensar o tamanho da encrenca que eu coloquei por culpa minha? Eu fiz Deus passar essa vergonha,
O ser mais belo, mais majestoso do universo passou por essa vergonha, tendo que sacrificar o seu cordeiro por minha culpa. Já parou para pensar nisso? Porque é isso que a Bíblia quer me dizer de forma implícita e profunda. Vamos então aqui para o princípio. Sempre tem uma revelação profunda lá no princípio. Então, lá no princípio, nós encontramos já essa promessa do sacrifício de forma tipológica. E aí nós temos aqui essa ação descrita no livro do Gênesis, né? Vamos primeiro aqui para Pedro, né? Pedro, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19 e 20, diz assim: mas nós fomos resgatados, expiado o nosso pecado, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, imaculado, incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, lá atrás no passado, foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos, por amor de vós. O Cordeiro de Deus, imaculado, incontaminado, cujo sangue já tinha sido oferecido, era de muito tempo atrás, Pedro está dizendo. Antes da fundação do mundo, o Cordeiro já estava sendo oferecido. O Cordeiro de Deus já estava sendo oferecido antes do mundo ser fundado. Porque antes do mundo ser criado, o Pai gera o seu Filho, o Cordeiro. Na mente de Deus, no coração de Deus, já estava tudo planejado. Uma mente onisciente, que consegue enxergar o futuro. Já sabia que, diante da queda de um homem, só poderia redimir essa raça humana para viver eternamente com a oferta do seu Filho, o Cordeiro. E então Pedro entendeu isso, que se ele tem uma mente onisciente, ao gerar seu filho, e já estava na sua mente criar seres maravilhosos, a sua imagem e semelhança, que a raça humana são seres maravilhosos. O ser humano é algo maravilhoso. Apesar do homem não enxergar isso, hoje o ser humano enxerga outro ser humano como concorrente. Os seres humanos hoje não conseguem enxergar a beleza no outro ser humano. Mas o ser humano é a coisa mais bela do universo. A gente se encanta quando olha ali para a constelação de Órion. Quando você começa a enxergar o espaço colorido, com tanta beleza. Mas nada disso chega aos pés do ser humano. O ser humano Deus criou como a coisa mais perfeita e preciosa. Jesus não veio morrer pela galáxia. Veio morrer por mim e por você. A galáxia, ela não transmite com precisão quem é Deus, mas nós transmitimos. Nós fomos feitos à sua imagem e à sua semelhança. Nada mais em todo o universo foi criado à imagem e semelhança de Deus. E aí, lá no princípio, o texto está dizendo que o Deus que planejava criar o ser humano, que já ia criar, estava no seu projeto, ele já pensou num cordeiro, que no seu filho, que iria morrer. E ali era como se ele já tivesse sacrificado com antecedência, porque no seu coração ele já tinha se comprometido. E Deus, quando se compromete com a palavra, pode contar como feito. Já está feito. Não importa se é daqui a 1 ano ou se é daqui a 1000. Se ele disse que vai fazer, para ele já está como feito. Está garantido. E essa é a linguagem maravilhosa que o apóstolo Pedro está usando aqui. O cordeiro que foi morto, que ofereceu o sangue por mim e por você, antes da fundação do mundo. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que Deus te amou quando tu nem existia ainda. E Ele já planejava te perdoar e me perdoar antes de eu pecar. Ou, como diz o apóstolo Paulo, Deus me amou quando eu ainda era um pecador. Ele me amou quando eu era pecador. Ele não me amou depois que eu me converti, não. Ele me amou quando eu ainda era um pecador. Que coisa maravilhosa, né? Que linguagem é essa
que esses homens inspirados, ao dedicar tempo, né, para a palavra de Deus, chegaram a essa conclusão. No livro do Apocalipse, no momento mais dramático da Terra, quando aqui a primeira besta sacode o planeta com uma doutrina terrível contra Cristo, aí a palavra diz claramente, né? Os que estão escritos no livro, né? No livro, não estão no livro. Essas pessoas que adoraram a besta, estão seguindo ela, acreditando no que ela está pregando contra Cristo, né? Não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Mas Cristo não foi morto antes da fundação do mundo, como disse o apóstolo Pedro, e nem, como diz aqui o anjo a João no Apocalipse, na fundação do mundo, desde a fundação do mundo. Ele foi morto 4.000 anos depois de Adão pecar. Mas por que então que o texto bíblico diz que ele foi morto, né, na fundação do mundo? É essa linguagem que eu estou acabando de dizer para vocês. Porque Deus havia comprometido no seu coração. E ele já vinha, Deus não vinha, o Pai, ele não vinha mostrando isso para a gente apenas com palavras, mas ele também vinha demonstrando isso aí com atitudes, com cerimônias, com ritos, mostrando para o povo como seria isso. O tempo todo ele vem mostrando isso. E aqui, ó, um tipo, vamos encontrar exatamente isso no tipo. A promessa no Cordeiro da justificação que viria. E aqui no livro aqui de Gênesis 3, o versículo 7 e o versículo 21, ele diz assim, o verso 7 diz: então foram abertos os olhos de ambos, de Adão e Eva, que tinham pecado, tinham acabado de pecar. E conheceram e viram que estavam nus. E coseram folhas de figueira e fizeram aventais. Eles se sentiram nus. Ou seja, na verdade, eles sempre estiveram nus, mas eles perceberam, eles começaram a sentir vergonha de si mesmos. Aqui a palavra mais adequada para cá é, eles começaram a sentir vergonha de si. Todos nós, quando fazemos algo errado, que a gente sabe que aquilo é errado, a primeira coisa que a gente sente é o mal-estar. O nosso próprio espírito nos acusando, dizendo, você fez algo errado. Nós mesmos nos desaprovando. É o que está acontecendo aqui com Adão e Eva. Uma coisa, algo estranho, que eles nunca tinham sentido. Eles estão sentindo a morte se aproximando deles. Que o pecado, a companhia dela é a morte. E aí, olha o que diz o verso 21. Quando o Senhor chegou e viu eles lá, e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Você já imaginou? Folhas de figueira. Folha de figueira é pequena, pequenininha. São folhas para você fazer um avental para cobrir, no caso da mulher, cobrir aqui do pescoço até o joelho, mas quantas folhas era necessária? Se fosse umas folhas de bananeira, irmão Pedro, talvez poucas desse conta. Mas era folha de figueira. Que coisa! Eles procuraram folha de figueira. Tem até uma tipologia que a gente pode ver isso em outro momento. E aí, ó, e o texto como é maravilhoso. Eles não conseguiam, folha de figueira durar quanto tempo? Cozeram com o quê? Com cipós? Com o quê que eles cozeram? Uma roupa que cobriam por alguns minutos, por algumas horas, e logo eles iam acabar com todas as figueiras daquela mata ali, porque não ia ter mais folha para eles se vestir. E aí o Senhor fez uma túnica, um vestido, uma túnica, para a mulher, para o homem e para a mulher. Túnica de peles. O Senhor precisou matar. Adão nunca tinha visto uma morte na vida. E por culpa do pecado deles, o Senhor está dizendo, um animal vai morrer para que você se vista. Esse animal, esse cordeiro que está sendo morto agora, para eu tirar a pele dele para lhe cobrir, é o cordeiro que vai ser morto, para que as suas vestes de justiça vista você, para que você seja justificado do seu pecado lá na frente.
E é aqui que o Senhor mata, sacrifica. Quem mata aqui é Deus. Deus não disse: Adão, mata aquele animal. Que poderia ser assim, porque a culpa era dele. Mas o Senhor começa mostrando: tudo que Deus pede para que eu faça, Ele já fez primeiro. É Ele quem mata. O Senhor fez. Não foi Adão e Eva que fizeram, foi o Senhor que fez. Ele foi a pessoa que fez o primeiro sacrifício da Bíblia, para beneficiar o homem, para esconder o pecado do homem, para limpar o pecado do homem. Ele demonstrou aqui, nessa linguagem espiritual altamente rica, mostrando qual é o Espírito de Deus, porque aqui, olha, o Espírito do Senhor aqui poderia ser o quê? De condenação. Ele poderia fazer assim, ó, e fulminar Adão e Eva, criar um outro Adão e outra Eva imediatamente. Mas aí o pecado já tinha contaminado a terra, o planeta Terra. Não resolvia o problema. Só tem uma forma de resolver o problema. É essa que ele fez. E aí, continuando aqui, meus amados, essa ação de Deus que é motivadora, né? Então vamos aqui, o que motivou Deus? O que fez? Qual foi a motivação pela qual Deus resolveu fazer esse sacrifício? Foi motivado pelo quê? O que que o motivou a fazer isso? Ele, quando viu Adão e Eva naquela situação, um Deus justo. E a justiça, a lei da justiça gritava ao ouvido de Deus: pecou, tem que morrer. Pecou, tem que morrer. Eles foram avisados. Eles eram inteligentíssimos, eles eram pessoas perfeitas. A mente dele era fantástica, tem a mente semelhante, parecida com a mente de Deus. Não é a nossa mente de pecador, limitada. Eles sabiam que não podiam, eles entenderam a frase claramente: não pode, é proibido fazer isso. Eles sabiam que era morrer. Eva deu uma aula para a serpente. Ele não disse que no dia que a gente comer, a gente morre. Eva disse, ou seja, a gente para de existir. A gente deixa de viver, a gente para, né? Some. Eva deu uma aula para a serpente, ela sabia da consequência. E qual foi então a motivação de Deus fazer isso pelo ser humano? João 3, 16 e 17 diz assim, ó. Olha o porquê, começa inclusive com o porquê. O porquê junto aqui é uma explicação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para muitos esse verso é o resumo da Bíblia. Para muitos, desde o século passado. Veja que a motivação aqui é quatro letrinhas, uma palavrinha bem pequenininha: amor. Veja que o primeiro ensinamento de hoje à noite é que sacrifício está intrinsecamente ligado ao amor. Você só se sacrifica para pregar o evangelho para Deus, para amar pessoas e trazer pessoas para Cristo, se você amar a Deus, se você amar o próximo. Se não tiver amor envolvido, não tem sacrifício. Sacrifício é um ato de amor. E ele diz, ó, Deus amou o mundo de tal maneira. Eu gosto aqui porque ele diz que Deus amou o quê? Ele não amou Adão e Eva. Ele não amou Fábio Amaro. Ele não amou o irmão Pedro. Ele amou todo mundo. Ele não amou Jesus Cristo. Ele amou todo mundo. Ele amou o mundo inteiro. O mundo no sentido de todas as pessoas que habitam no planeta. E aí eu pergunto, quem é que pode descrever esse amor? Será que a inteligência artificial consegue dizer o tamanho desse amor? Nem a língua consegue. Tal maneira tal, indescritível. Uma maneira que você não consegue descrever. De tal maneira que ele deu quem? O Filho unigênito. Ele não deu o primogênito, ele não deu o ser humano, Jesus Cristo. Ele deu o unigênito. Ele deu o seu Filho quando ele ainda era divino, lá no começo. Lá no início de tudo, ele deu o unigênito, único gerado, único,
unigênito gerado, único gerado dele mesmo, lá no princípio, o Cordeiro que foi dado antes da fundação do mundo, o Cordeiro desde a fundação do mundo, como diz João. Então ele dá o unigênito, e aqui no livro de João, aqui, o Senhor Jesus está dando uma aula para o próprio Nicodemos. Nicodemos já foi oferecido lá atrás por Deus, o unigênito. João capítulo 1 vai dizer que a palavra que estava em Deus e passou a estar com Deus, né? E se transformou em carne, 1 versículo 14 de João, o verbo, a palavra se fez carne, se tornou um ser humano e habitou no nosso meio. Diz bem claro lá, e nós vimos nele, no Jesus ser humano, a glória do unigênito. No corpo humano, a gente via a glória, o conhecimento, a paz, a presença de Deus nele. Que coisa maravilhosa. É o que João testemunha no capítulo 1. E ele diz ainda, para que todos aqueles que creem nele nunca pereça, nunca morra, como Adão e Eva, né? Mas tenha a vida eterna. Ele continua dizendo, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Você veja que ele repete aqui o tempo todo o mundo, 4 vezes, todo aquele. É tudo aqui no superlativo. Tudo aqui é de forma abrangente. E aqui está o tamanho do sacrifício de Deus. Ele não sacrificou por mim ou por esta igreja, ele sacrificou por todo mundo. Jesus foi um sacrifício feito por todo mundo, até por aqueles que rejeitam a fé. Foi por eles. Ah, mas aqueles que não têm fé, o sacrifício foi inútil. Foi em vão para eles, mas foi feito. Porque o momento em que eles se arrependerem e se converterem, esse sacrifício torna-se efetivo. Abrange, cuida, salva. Isso é maravilhoso. Amados, o próximo verso aqui está em 1 João. João continua dizendo, né? 1 João, agora o testemunho ali foi de Jesus, agora é do próprio apóstolo João. João vai dizer na sua carta, capítulo 4, versículo 9 e 10, o seguinte: foi assim, ele vai dizer assim, uma história que alguém está contando para uma criança. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Como? Enviando o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. 2 pontos. Mas eu quero saber o que é o amor. João vai explicar aqui. Vai explicar agora. Nisto consiste o amor de Deus. Vamos aprender agora onde está o amor de Deus. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Veja bem, João está dizendo 2 informações importantes aqui. Primeira, é que nós não amamos a Deus. Ele não deu Jesus Cristo porque a gente ama Ele. Ele deu Jesus Cristo porque Ele nos ama. É a primeira informação. Por mais duro que pareça, é uma verdade que João está dizendo. Por que é que eu não amo a Deus? Porque eu não conheço Ele como Ele me conhece. Porque se eu conhecesse a Deus, conhecesse o tamanho do seu sacrifício, com certeza o meu amor seria maior do que o que eu tenho hoje. As pessoas que começaram a amar Jesus Cristo, por conhecê-lo, foram capazes de dar a sua vida crucificado de cabeça para baixo. Porque amava. Porque passou a amar. Porque passou a aprender uma partícula pequena do amor. Uma pequena gotícula. E então aqui, quando ele, a primeira coisa que ele diz aqui, olha. Nisto consiste o amor de Deus. Não é que a gente tenha amado primeiro e o nosso amor acionou nele o botão da salvação. Não. Ele me amou sem esperar que eu amasse ele de volta. Ele me amou sem que eu demonstrasse qualquer gesto para com ele de gratidão ou de amor. É como alguém que ajuda uma outra pessoa
sabendo que aquela pessoa não pode lhe dar nada em troca. Isso é amor genuíno. Quando você ajuda alguém sem esperar que alguém lhe dê nada em troca. O apóstolo Paulo vai dizer que o amor verdadeiro, ele vai além. Ele entendeu, o apóstolo Paulo, que esse amor demonstrado em Cristo foi que Cristo morreu por nós, quando nós éramos seus inimigos. Inimigos. Significa dizer que Paulo disse, pode até ser que um amigo morra por outro amigo. Pode até ser. Paulo não conhecia. Eu também nunca vi um amigo morrer pelo outro. Eu nunca vi. Tem histórias aí. Até nos romances tem. Mas uma pessoa morrer por seus inimigos, isso é amar primeiro. Você não espera nada em troca. E o que recebeu em troca foi a traição, foi a ingratidão. Nisso consiste o amor. Isso é o amor. Isso que a gente está lendo aqui é o amor. Quer saber o que é amor de Deus? Quer saber como eu devo amar? Está aqui, João diz, ó, como é que o amor verdadeiro. Querem conhecer a Deus? Pratique isso aqui. A Bíblia está me dizendo aqui que Deus sacrificou o seu cordeiro porque ele sentiu amor. Mas um amor que é imensurável. E aí pode abrir aqui uma interrogação na sua mente. Como abriu na minha e abre de qualquer uma pessoa que pense. Uma interrogação. Mas se Deus amou o mundo, como é que ele não amou o seu próprio filho, a quem ele ofereceu o sacrifício? Ele amou o mundo, mas matou o filho. E o amor dele pelo filho? Ele pensou em salvar esse daqui, mas quem ele mais amava, não salvou. Por que então? De onde vem isso aí? Aí é onde reside o amor. Irmão Pedro, já é o... Eu até vou tentar preparar esse tema só sobre isso aí para uma outra ocasião. Porque o pai, fazendo isso com o filho, ele não estava destruindo o filho. Ele estava preparando as bases para que esse filho fosse exaltado a uma posição. E essa era a única forma de o filho ser exaltado a essa posição e o universo inteiro olhar para o filho com um olhar diferente, com um olhar de admiração, com um olhar de gratidão, com um olhar de devoção, com um olhar de reverência, com um olhar de louvor. Olha que maravilha. Foi a forma que Deus encontrou. Agora imaginemos o contrário. O Deus dos céus, que gera um filho divino, mas só tem um Deus, não tem dois, só tem um Deus. Qual honra os anjos e os homens, estando diante de Deus, ia dar para o filho? Ele é divino, da mesma natureza, mas é filho. Só tinha um Deus. Sempre houve um Deus, só um. Inclusive esse filho também o adorava. Que honra, irmão Pedro, ia dar a esse filho. Mas o pai, ele gera filhos para a glória. Ele não gera filho para a desgraça. Ele não gerou você espiritualmente para a desgraça, não. Ele tem um propósito, que é lhe glorificar. Toda a desgraça que você passa, todo o sofrimento, todas as agruras que você passa nessa vida, em nome de Deus, em prol do plano de Deus, não é para te destruir, é para te glorificar, é para te exaltar. E muitas vezes nós não aceitamos o sofrimento que a gente passa. Ora, imagine Cristo não tivesse aceitado a missão terrível que ele passou aqui, que glória ele receberia? Recebeu a maior de todas. Essa era a única forma. Mas depois nós tratamos sobre esse tema. Amados, Romanos 8:32, o apóstolo Paulo diz: aquele Deus o Pai, que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Alguém que foi capaz de dar seu próprio filho por nós, como é
que ele não pode dar, juntamente com esse filho, todas as outras coisas que ele deu ao filho. Tudo que ele deu ao filho, ele vai dar para a gente. Todas as outras coisas com ele. E o principal de tudo, dar a vida eterna que Adão jogou fora. Ele quer dar isso, a vida eterna. Sabe o que acontece com Jesus Cristo? Lá em João 5,26, está lá escrito: assim como o Pai tem a vida em si mesmo, a fonte original de toda a vida é Ele, deu ao Filho. O próprio Jesus, como ser humano na terra, falou aqui, olha, assim como o Pai tem a vida em si mesmo, prometeu a mim, deu a vida, para que eu tenha o poder de ter a vida em mim mesmo. Segundo ponto, no capítulo 6, no capítulo seguinte de João, ele vai dizer: todos vocês também podem ter a vida em si mesmo, basta que coma a carne do Filho do Homem. Tudo o que Deus faz por Jesus, Ele faz conosco também. É isso que Paulo entendeu. Paulo entendeu claramente aqui. Jesus Cristo veio para ser o modelo, para dizer, olha, eu vim aqui para mostrar para vocês, do jeito que Deus faz comigo, vai fazer com vocês também. Me imite. Faça do jeito que eu fiz. Eu sou um exemplo. Eu dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz. Faça do jeito que eu fiz, que vocês receberão tudo que eu recebi. O que vou receber. Numa proporção menor, mas tudo. Que maravilha, né? Paulo entendeu isso. Morte no tipo agora, né? Morte em tipo. Vamos buscar aqui essa questão aí do esvaziamento daquele que é o verdadeiro Cordeiro de Deus lá antes da fundação do mundo, para se tornar um tipo aqui, né? Que maravilha. No livro de Filipenses, capítulo 2, não poderia deixar de ler esse verso para vocês. Na versão Bíblia de Jerusalém, diz assim, Filipenses 2, 6 a 8. Ele, Jesus, ele, o Filho de Deus divino, lá atrás, ele tinha condição divina. Ele estava na condição, ele tinha a natureza divina. Ele não era, lá no princípio, lá no Gênesis, ele não era um homem, como um ser humano, como aquele que nasceu de Maria. Não, ele estava agora numa condição divina. E por estar na condição divina, não considerou ser igual a Deus como algo que se pudesse pegar, né, ser igual na natureza, né? Igual a Deus, algo que pudesse se apegar ciosamente. Ou seja, eu tenho a mesma natureza de Deus, eu sou Deus também. Fez isso não. O diabo, Lúcifer, Satanás, que não era na condição divina, teve esse pensamento. Cobiçou, nem da natureza divina ele era, né? Tinha a natureza dos anjos, né? Mas quis, cobiçou. E Jesus que era, não, é diferente. Tinha a mesma natureza de Deus, não era Deus. Ser divino não quer dizer ser Deus. No dicionário de hoje é. Mas na mensagem bíblica não. Ser divino não é ser Deus. Divino é a natureza de alguém. Deus é a posição, o posto, a glória, a majestade, a supremacia, a soberania. Só tem um que tem isso. É o Pai. E aí diz aqui, ó. Mas esse filho esvaziou-se. Esvaziou-se. Ou seja, tirou toda a divindade que havia nele, né? Alguns pastores dizem assim, ó, o texto diz esvaziou-se. Qualquer versão da Bíblia esvaziou-se, qualquer uma. Mas tem pastor que lê esse texto e fala assim, ó, Jesus se despiu da glória do céu. Nem está falando de glória, nem se despir. O texto nem está falando de glória, nem se despir. Despir é tirar algo que está externo, uma roupa que está por cima da carne, isso é despir. Esvaziar é algo, vai tirar o que está dentro. Despir é fora. Esvaziar, dentro. Esvaziar tem algo com essência, com o homem interior, com a sua natureza. Jesus não se despiu. Não foi de glória não está falando em glória, está falando aqui de natureza divina. Ele se esvaziou da natureza divina. Mas o discurso mentiroso da tradição religiosa criou essa falácia. Jesus se despiu da sua glória. Em lugar nenhum da Bíblia diz isso. Diz que ele se esvaziou da sua natureza divina.
se esvaziou a si mesmo e assumiu a condição de servo, tomando a semelhança humana, assumindo a condição humana. E achado em figura de homem, e já sendo um ser humano, humilhou-se. Pergunto para você, por que Jesus se humilhou? Pense, por que Jesus se humilhou estando na condição de humano ou na condição de servo, de escravo, aqui na terra como homem? Por que ele se humilhou? Essa é uma pergunta que eu fiz durante toda a minha vida. Humilhou-se, foi obediente até a morte, morte de cruz. Por que Jesus se humilhou? E eu me perguntava de noite por que ele se humilhou. Sabe por que ele se humilhou? Porque ele aprendeu com o Pai. Ele viu o Pai se humilhar primeiro. Cristo diz lá em João 5,19: eu, o Filho, não posso... O Filho, não é o Filho do homem não, é o Filho. Divino ou humano? O Filho não pode fazer nada de si mesmo. Verso 20, eu só faço aquilo que vejo meu Pai fazer. E tudo que eu estou fazendo daqui é porque vi meu Pai fazer primeiro. Se Jesus se humilhou, é porque o Pai ensinou para ele que ele, sendo o maior de todos, um dia Deus desceu ao mais baixo nível para ensinar o Filho que essa era a única maneira de salvar a humanidade. Sabe qual é a única maneira de nós salvarmos a humanidade como conservos de Cristo? É nos humilhando diante do mundo. Muitas vezes não temos a coragem de nos humilhar porque achamos superiores às outras pessoas. Sem humilhação não há resgate. Mesmo você estando com a razão, muitas vezes você tem que baixar a cabeça e aceitar o outro lado para resgatar, para salvar a pessoa. E aí, eu olhando para esse conhecimento aqui, eu enxergo essa maravilha. Agora eu quero trazer esse mesmo verso em outra versão, aqui na King James agora, o mesmo verso. Do 6 ao 8, nós lemos assim, ó. O qual, Jesus Cristo, tendo plenamente a natureza de Deus, é mais claro ainda esse verso. Ele era plenamente divino. Ele não era metade divino, não. Ele era plenamente divino. Não reivindicou o ser igual a Deus, ou seja, ser igual em natureza a Deus, mas pelo contrário, ele não reivindicou. Ele esvaziou-se a si mesmo. Esvaziou-se de quê? Da natureza divina, natureza de Deus. Esvaziou-se a si mesmo, assumindo o quê? Parcialmente a forma de servo, de humano, assumiu plenamente. Ele era plenamente divino e agora tornou-se plenamente na forma de ser humano, forma de servo, ser humano, tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, quando estava na forma humana, na humanidade, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte, e a morte de cruz. E aqui, meus amados, aqui está como aconteceu esse sacrifício. O Senhor fez questão de demonstrar isso não só com as palavras de João, de Paulo, mas ele, ao longo da história, ele usou pessoas para criar tipos. Ele fez exatamente isso. Ele pegou um homem que tinha o nome dele, o pai excelso, Abraão, e pegou o filho dele, o único filho dele, gerado espiritualmente pelo poder de Deus, chamado Isaque, chamado de filho da promessa, apontando para Cristo. E Abraão foi sacrificar primeiro. E o texto diz que Isaque, um jovem, 17, 18 anos, que tinha muito mais força do que Abraão, que já estava com 120, próximo de 120 anos. E aí, Isaque se deixou amarrar. Isaque concordou em morrer ali. Veja que Isaque, ele concorda, porque se Isaque não quisesse, jamais Abraão ia amarrar ele e ia matar. Teve um momento que Abraão chegou e falou: meu filho, eu vim aqui para... Você perguntou pelo cordeiro. Meu cordeiro é você. Deus pediu para matar você. E como o cordeiro era amarrado, ele amarrou Isaque, botou ali, botou a lenha, deitou Isaque por cima da lenha, afastou a cabeça, abriu bem a garganta, que era onde o cutelo rasgava o pescoço. Naquele momento ali, o Senhor falou assim: basta, pela boca de um anjo: basta, Abraão, basta.
é suficiente. Eu não consigo ver você fazer isso com o seu filho, não. Porque eu sei a dor do que é fazer isso, que eu já fiz isso com o meu. Eu jamais permitiria que um pai fizesse isso com um filho, porque eu sei a dor que causou no meu coração em fazer isso com o meu para você. É o que Paulo está tentando dizer, em outras palavras, o que Deus fez por nós, o tamanho do sacrifício. E o altar desse sacrifício, porque todo sacrifício tinha um altar, inclusive lá no santuário foi feito um altar específico só para a morte. Uma grande churrasqueira, né? Um lugar onde tinha muito fogo, onde queimava o animal até virar cinza. O sacrifício que ia para ali era queimado até virar cinza, até sumir. Esse era o sacrifício da expiação. Mas qual o altar de Deus? O altar em que ele ofereceu o seu cordeiro. No céu tem um altar de um fogo consumidor. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Esse verso aqui, ele, doutrinariamente, ele não está em harmonia com toda a Bíblia, porque é uma interpretação imprecisa aqui, que Deus não se arrepende, só se arrepende quem comete pecado. Deus nunca cometeu pecado. Outro verso vai dizer: Deus não é homem para que se arrependa, nem filho de homem para que minta. Então Deus não pode se arrepender, senão não teria uma mente onisciente, né? Quando ele diz Deus se arrependeu, está dizendo no sentido de que Deus ficou muito triste por fazer tanta coisa por uma humanidade que não conseguia entender, que não conseguia enxergar, né? Muito triste com aquilo, por haver feito o ser humano, né? Sabe qual é a beleza do texto? É que a Bíblia diz que Deus tem um coração. Deus é como eu e você, Ele tem emoções, Ele tem sentimentos. Ele sofreu quando o homem pecou, Ele sofreu em ter que dar o seu filho. Deus sofre, Ele tem um coração. Seu coração pesou. Se eu fui feito à sua imagem, um ser interior semelhante a Ele, a sua imagem foi feito à semelhança de Deus, a minha imagem, eu sou um ser interior que se parece com Deus, nos sentimentos, nas emoções. Deus tem um coração, um ser pessoal, Ele tem um coração. E Ele sente tudo. O que você sentiria em perder um filho? Ele sente. Quer ver? O altar do sacrifício foi o coração de Deus. É por isso que ele diz que eu busco adoradores que eu adore em espírito. Ele só aceita o sacrifício que está lá dentro do seu coração. Não é aquele que sai do seu bolso. Não é aquele que sai da sua mão. Mas o coração não mandou fazer aquilo. É no coração que ele sacrifica. Olha só, o texto de Oséias 11, 8 e 9 diz assim, ó. Ele diz assim: Efraim, que eram as 10 tribos de Israel, que era o reino do norte, que havia se descaminhado, entrado pela apostasia, né? E o Senhor dando palavras para que ele volte atrás, arrependimento, que ele queria perdoar. Ele diz assim: como posso desistir de ti, Efraim? Como posso desistir de vocês que viraram pecadores e me abandonaram, começaram a adorar Baal, começaram a fazer coisas terríveis? Como eu posso desistir de você? Que coisa linda. Deus não desiste nem do pecador em apostasia. Como eu posso desistir? Ele sabe o tamanho do sacrifício que ele deu. Como é que ele vai desistir da raça humana? Como eu posso desistir de ti, Efraim? Como eu posso entregar-te, ó Israel? Entregar. Deus não entregaria nunca a Satanás a morte eterna. Se não, meus amados, ele já tinha resolvido tudo em 50 anos, 100 anos no máximo. Faz 6.000 anos que ele está aqui lutando para salvar o máximo de pessoas possíveis. Ó, meu coração, disse ele, olha, coisa linda, o meu coração está comovido dentro de mim.
Eu estou cheio de amor, eu estou cheio de piedade, de compaixão por vocês. Eu quero salvar vocês. Eu estou com pena de vocês. E toda a minha compaixão se acende para resgatar Efraim e Israel. Aí está o sacrifício. Aí está aonde Deus, né, ofereceu o seu sacrifício por cada um de nós. E aí em 1 Samuel ele vai dizer ainda com mais clareza: o Senhor, contudo, viu Samuel? Disse o Senhor a Samuel: não considere a aparência, a sua aparência desse menino aí, nem considere a sua altura, a sua beleza, a quantidade de dinheiro que ele tem, a inteligência, a fama, não considere nada disso, pois eu rejeitei como rei esse rapaz. O Senhor, Yahvé, viu Samuel, não vê como os seres humanos veem. O homem sem onisciência só enxerga a aparência, mas o Senhor, ele vê o coração. O Senhor, ele não quer falar aos meus ouvidos, ele quer falar ao meu coração. Ele não quer me dar uma aula de cultura que ao final eu bata a palma, não. Ele quer falar o meu sentimento, ele quer falar o meu entendimento. Ele quer que eu entenda o que ele está querendo dizer. A profundidade do que eu... A fala dele vem carregada de sentimentos, carregada de emoção. Não é uma fala carregada de descrição gramatical, de informação cultural rica. Deus não tem nada a ver com isso, não. A informação de Deus, ela vem carregada de emoção, de discernimento espiritual. E aqui tiramos duas informações importantes desse contexto. Primeira, do que eu falei até agora, é que o cordeiro que era sacrificado lá no altar de sacrifício, cordeiro de 1 ano sem defeito, esse cordeiro era sacrificado e ele virava cinzas. Nada sobrava daquele cordeiro. Significa dizer, irmão Pedro, que o homem que levou aquele cordeiro de 1 ano para sacrificar lá no templo, ele nunca mais ia ter aquele cordeiro de volta. Ele virava cinza. Cinza vira pó, o vento leva. Nunca mais. Não tem nenhuma cerimônia bíblica em que o homem faz um sacrifício e ele pega aquilo de volta em algum momento. Não tem. Vira cinza. O pecado, o sacrifício da expiação vira cinza. O sacrifício pela culpa, cinza. Desaparece, vira pó. Deixa de existir. Deus, quando deu o seu cordeiro antes da fundação do mundo, Ele está dizendo para mim e para você que o Filho unigênito deixou de existir para sempre. Virou cinzas. E Ele fez surgir do pó o Jesus Cristo ressuscitado, o ser humano ressuscitado. Porque o cordeiro que Deus ofereceu, como todo homem oferecia, o cordeiro virava cinzas, não voltava a existir mais. É o que ele está dizendo para mim e para você. É a primeira informação para você ter noção do tamanho do sacrifício que Deus fez. Ele nos deu um filho unigênito, divino, lindo. Você já viu um príncipe de um rei ser feio? Alguém já viu um príncipe de rei feio aqui? Era a coisa mais linda do mundo, era o filho. Deus deu esse ser maravilhoso. Fez virar cinza por minha culpa, por causa de nós, para nunca mais tê-lo de volta. Por isso que ele é o Cordeiro de Deus, é o sacrifício de Deus. E aí está, irmão Pedro, segundo ponto, a grande perda de Deus. Você sabia que Deus perdeu? Você sabia que Deus perdeu? Deus perde? Foi o primeiro a perder. Ai, mas Adão perdeu a vida. Deus perdeu primeiro. Aprendi com o irmão meu, com o amado irmão. Por que você acha que a palavra aqui é perda? De onde vem a palavra perdão? Uma perda grande. Perdão,
uma perda grande. Deus teve uma grande perda para que você recebesse o perdão. A perda dele foi para lhe beneficiar. É por isso que hoje nós dizemos que nós tivemos o perdão, porque ele teve uma grande perda lá atrás. Por quê? A figura de um cordeiro. Por que então Deus deu a figura de um cordeiro? Meus amados, preste muita atenção. O livro de Levítico 23, versículo 11 e 12 diz assim: e ele moverá o molho perante o Senhor, o sacerdote quando está oferecendo o cordeiro. E ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia seguinte ao sábado, o sacerdote o moverá. Irmão Pedro, no dia seguinte é o sábado, irmão Pedro. Qual é o dia seguinte ao sábado? O domingo. No dia seguinte ao sábado, o sacerdote o moverá. Passou o sábado, o sacerdote fazia o quê? Movia para cima, movia para o lado, movia para o outro, movia o molho, tipo um molho de coentro. Moverá o molho. E no dia em que moverdes o molho, preparareis um cordeiro sem defeito de 1 ano, em um holocausto ao Senhor. Eu quando li esse verso e pedi ao Senhor compreensão e entendi, eu não contive as lágrimas. Porque aqui é o cordeiro que o ser humano está oferecendo a Deus. Mas essa mensagem está nos moldes como o Senhor me ofereceu o cordeiro dele. Porque tudo que ele pede que eu faça, ele já fez antes por mim. O Senhor pediu que nós dessemos para ele um cordeiro de 1 ano e sem defeito. Por que é que o Senhor pede isso? Não tem sentido ele pedir isso. Se você fosse pedir um animal, um ovinho, você pediria o quê? Eu pediria um carneiro de 3, 4 anos, belo, é ser um reprodutor, gordo. Mas, irmão Pedro, um cordeiro de 1 ano é um animalzinho filhote, é pequenininho, é inocente. Ele só sabe pular e brincar, dar cabeçada um com o outro, ele não sabe de nada. Ele não tem chifre. Ele não tem, cordeiro de 1 ano, ele não tem nenhum gesto para tentar querer cobrir uma ovelha, no sentido de ter relação sexual, cobrir um animal. É muito puro. Então, quando Deus está dizendo, eu quero um cordeiro de 1 ano sem defeito, Ele está dizendo para mim o seguinte: eu dei o meu filho por vocês, quando ele tinha 17, 18 anos, era a coisa mais bela do mundo, não tinha nenhum defeito ele, era a razão da minha vida. Não é assim que a gente diz quando a gente perde um filho, quando o povo perde um filho, estava na faculdade, 18 anos, uma vida inteira pela frente, a coisa mais bela do mundo, e eu perdi meu filho, e os pais entram em depressão, nunca mais é gente na vida, nunca mais se encontra, porque perdeu tudo que tinha. Quantos pais e mães não estão assim hoje, vegetando, porque perdeu o seu único filho, a única filha, a coisa mais bela do mundo, e não consegue se encontrar mais na vida, e é difícil, não se encontra mesmo não. Vai viver com essa dor o resto da vida. Quem é que tira essa dor de um pai? Me diga. Você aprende a conviver com a dor, mas ninguém tira. E nem se esquece, pode ter 100 anos. Quando o Senhor está dizendo que está me pedindo um animal de 1 ano sem defeito, Ele está dizendo assim: olha, você tem um carinho, porque era muita maldade, meu amigo. Você matar um cordeiro, matar um carneiro, um bode de 5, 6 anos, 8 anos, 10 anos, é uma coisa. Mas o animalzinho de 1 ano, um cordeiro de 1 ano, não tem sentido. É um animal inocente, é um animal que
que todo mundo que vê, olha, qualquer pessoa no mundo vê um cordeirinho de um ano, você quer beijar, você quer abraçar, qualquer criança quer acarinhar o animal, porque é um animal que não oferece nada. Deus está dizendo assim, olha, foi assim que eu ofereci meu filho, eu ofereci na flor da idade. Eu nem tive tempo para curtir o meu filho. Eu não sei como ele ia ser de 25, 30 anos. Eu tinha tudo para ele. Mas por amor a vocês eu dei ele. Como um cordeiro de 1 ano sem defeito. Eu não dei um filho com defeito, não. Quando ele me pede isso aqui, é isso que eu vejo na sua palavra. De 1 ano sem defeito. Cordeiro para sempre. O texto aqui está no livro de Apocalipse 5,12, diz assim: digno é o cordeiro que foi morto. Cordeiro que foi morto. Digno. É o cordeiro que foi morto. Ele é digno de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Ele é digno de receber o cordeiro que foi morto. O Pai nunca vai deixar de reconhecer a glória daquele que deu a vida. Ele não existe mais, mas a memória dele está eternizada na pessoa do primogênito. O Filho de Deus, aquele que ele ressuscita como ser humano. E ele, o Pai, continua lhe chamando de Cordeiro. O Pai continua chamando o ser humano que nasceu de Maria, que deixou de existir na forma divina para se eternizar na forma humana. O Pai continua chamando ele de o Cordeiro. Sabe por quê? É para que nós enxergamos durante toda a eternidade o amor de Cristo e o amor de Deus por cada um de nós. Se tem uma coisa que a eternidade não vai apagar da nossa mente, é o sacrifício que Deus fez por nós. Os nossos sacrifícios viram fumaça, mas o de Deus jamais será esquecido, estará vivo diante dos nossos olhos pela eternidade sem fim. Jesus Cristo, meus amados, o trono de Deus e do Cordeiro, diz o texto bíblico, estará na cidade, na nova cidade, né? A nova terra, e os seus servos os servirão a Deus e ao Cordeiro. E ao Cordeiro que ele trouxe. Meus amados, eu quero concluir dizendo para vocês, Deus permitiu que nós sofrêssemos com as perdas. Deus permite que nós soframos com as perdas. A gente perde um pai, perde uma mãe, perde um irmão, perde um amigo, e a gente sofre. E a gente tem sofrido com a perda de alguns irmãos, né? Mas por que Deus permite que a gente sofra com essas perdas? As perdas pela morte. Não é para nos castigar, mas para nos fazer entender o que ele perdeu. O tamanho do seu sacrifício. Nossos entes queridos que dormem no Senhor nos serão restituídos um dia, melhores do que nós entregamos lá no túmulo para a morte. Mas o Filho de Deus, o unigênito, o Cordeiro de Deus, não poderá ser restituído. Viverá para sempre apenas na memória do Pai amoroso. Aí eu pergunto, existe amor maior do que esse? Eu pergunto ainda, existe sacrifício maior do que este? Porque então nós achamos que estamos fazendo algum sacrifício por Deus? Que sacrifício eu estou fazendo pela obra de Deus para a salvação das pessoas, a quem Deus deu tudo? Que o Senhor alimente as nossas mentes com seu Espírito, nos mova com esse molho do Espírito para compreendermos essa palavra e vivermos o Evangelho de verdade em nome de Jesus. Amém.